o 2 em 1. Conversa a respeito de política, como a gente adiantou no bloco passado, a gente vai trazer agora esse bate-papo com mais um candidato desta feita a deputado estadual por Foz do Iguaçu, Paulo Bogler. Isso aí, Moacir, pontualmente às 11 horas, o candidato é João Morales, ele que é atual vereador aqui em Foz do Iguaçu e concorre a uma cadeira na Câmara Federal, ou seja, candidato a deputado federal, e vai nos trazer todas as informações aqui, o que pretende fazer e como pretende chegar à Câmara Federal nesses 30 minutos que teremos de conversa a partir de agora. Bom dia, vereador João Morales, candidato a deputado federal. A gente agradece a sua participação por atender o convite para a corrida aí pelos preparativos para a eleição e vir conversar, dialogar aqui sobre seus projetos, sobre como pretende chegar à Câmara Federal. A gente vai começar lhe dando um bom dia e também já lhe pedindo que o senhor faça uma breve apresentação e diga quem é o João Morales. Bom dia, Paulo Bogler, bom dia, Moacir. Satisfação muito grande estar aqui na Rádio Clube. H2 Foz também, como parceria. Nós temos aí um trabalho muito grande na comunidade, principalmente na comunidade religiosa, desde os 14 anos. Nós somos ativos como catequista, coordenador de grupo de jovens, ministro auxiliar da comunidade. Sempre fui muito envolvido com a comunidade, Paulo. E depois disso eu falei, peraí, tem tanta gente que se envolve na política sem vínculo nenhum com a comunidade. Eu falei, por que não se envolver na política? Em 2012 fui candidato, fiz 648 votos, fui candidato de última hora. Em 2016 saí candidato novamente, fiz 1.425 votos, bateu na trave por 50 votos. E aí em 2020 nós viemos novamente e conseguimos êxito, conseguimos aí 1.362 votos, me enrolei, desculpa, 1.362 votos. Porém, eu fiz um trabalho na Secretaria de Esporte como diretor de esporte. Então, como diretor de esporte, eu pude ajudar muito aí a comunidade, desenvolvendo aí projetos esportivos, desenvolvendo trabalho junto com os técnicos, os professores. Então, sempre muito comprometido com a comunidade. Essa é a minha atribuição maior, sempre o envolvimento com a comunidade. Então nós temos um vínculo forte com a comunidade. Trabalhei de tudo aquilo que vocês, acredito que a grande maioria passou, trabalhei de empacotador, trabalhei de vendedor ambulante, office boy, daí fui trabalhar na área do transporte como transportista, trabalhei até 98, depois mudei para trabalhar como despachante aduaneiro. Então despachante aduaneiro de 98 até hoje, que nós temos aí um escritório de despachante aduaneiro. Então, sempre envolvido com a logística, com o comércio exterior e com a comunidade. Então, esse é o nicho nosso, um nicho forte, e também o esporte, que através da Secretaria de Esporte, quando eu fui diretor de esporte, a gente teve um vínculo muito grande. E essa trajetória ele trouxe aí a vereança. E por que o senhor decidiu lançar a sua candidatura a deputado federal? Eu decidi lançar minha candidatura a deputado federal também pelo mesmo motivo que eu lancei a vereador. Nós precisamos ter nomes da nossa cidade que defendam a nossa cidade. Nós sabemos que um deputado federal ele trabalha para todo o Paraná, para todo o país, com seus projetos. Porém, nós somos órfãos de políticos da cidade, órfãos de pessoas comprometidas com a cidade. E eu tenho esse compromisso no meu rol, no meu currículo, naquilo que nós aprendemos com a vida, e estamos atuando como vereador, defendendo muito a nossa cidade. Então eu acredito que chegou a hora, o momento da cidade ter o seu representante, aquele que vai brigar pelas pautas da nossa cidade. Nós temos que aumentar a questão do turismo, nós temos que dar uma visão que nunca foi feita para o comércio exterior e a logística, que é um nicho que é a segunda economia, e se trabalhar muito, nós vamos conseguir ser a primeira economia também do nosso município, com a segunda ponte, com a perimetral leste saindo, o novo Porto Seco, a vinda da Ferroeste. Então esse nicho é muito grande. E eu acredito que nós precisamos ter representantes olhando e que conhece a nossa cidade, as necessidades. Vereador, com relação, o senhor sendo eleito, qual a primeira bandeira que o senhor vai levar para Brasília? A primeira bandeira é o comércio exterior. Comércio exterior. Comércio exterior. Nós precisamos aumentar a capacidade da liberação de carga no nosso município. Nós estamos estruturando como nós somos hoje o maior porto seco da América Latina. Vem a Ferroeste para Foz do Iguaçu.
nós precisamos aumentar a capacidade de liberação de carga, porque não adianta nada nós continuarmos com o mesmo fluxo de liberação, tendo uma potência, né? Tendo aí vagões de trem esperando para partir. Nós temos aí o maior porto seco. Vamos integralizar aí com a Argentina, isso já está definido. A Argentina vem para o Brasil para ajudar na liberação de carga. Existe essa conversa também para que o Paraguai venha também para o Porto Seco. Então nós precisamos de agilidade na liberação. Então esse trabalho nós vamos fazer através de estudo, através de conversa com o Ministério da Fazenda, porque a gente precisa desburocratizar a forma que hoje acontece as liberações de carga. Porque nós não podemos perder, né, essa oportunidade, porque eu digo que a geração de economia, renda, a nossa cidade vai ser um polo diferencial, onde podemos transformar também os commodities. Hoje nós não temos, hoje nós temos aí a Arbasa, que faz um excelente trabalho de empacotamento, pega o produto in natura e industrializa. Então isso nós podemos aumentar, nós temos espaço geográfico em Foz do Iguaçu que a gente precisa trabalhar isso. E nós podemos trabalhar isso através do governo federal, através de parceria. Foz do Iguaçu precisa de grana, né? Então o deputado federal pode também trazer emendas impositivas para Foz do Iguaçu. Então esse nicho precisa, porque a nossa cidade precisa do quê? O jovem sai da faculdade, ele precisa de emprego, né? Ele precisa de oportunidade. E daí quando não tem, vai para onde? Vai para Santa Catarina. Porque o polo industrial de Santa Catarina, o desenvolvimento de Santa Catarina, chega. Eu acho que nós temos que pensar em nós aqui. Importante. Vereador, a gente até falava no bloco anterior com relação a esse novo ciclo de Foz do Iguaçu. Vindo aí a segunda ponte, vindo perimetral, obviamente que o empresário, o investidor está olhando para esse momento em Foz do Iguaçu, né? Além dessa questão do comércio, o senhor tem algum outro projeto que pretende defender lá em Brasília? Um dos projetos principais aqui, principalmente para a nossa região, nona regional, é melhorar a saúde nossa. Nós temos um hospital municipal que hoje gasta, em média, 150 milhões de reais por ano, e esse dinheiro sai do nosso cofre público, sai aqui de Foz do Iguaçu. Existe uma parceria, uma contrapartida do governo estadual, do governo federal, mas é uma contrapartida muito pequena. E nós precisamos melhorar a saúde. E melhorar a saúde, a gente fala assim, a gente precisa federalizar o hospital, ou brigar com o governo do estado para que o governo do estado regionalize esse hospital. Com isso vai sobrar verba para a gente aplicar nas UBS, na unidade de saúde, para que a UBS não chegue, você chega com um problema de torção, coisa simples que acontece, você está andando, torceu o seu pé. Chegou lá, olha, tem agenda aqui para daqui a 15 dias. Poxa vida, você vai andar 15 dias mancando para abrir uma consulta, então eu acho que isso tem que acabar. Nós precisamos federalizar o nosso hospital municipal. Quem ganha com isso é toda a nona regional, porque toda a nona regional tem necessidade, são cirurgias eletivas que estão há tempos paradas, cirurgias assim que precisam ser feitas, porque isso está comprometendo a saúde da nossa população, né, em geral, porque a pessoa está esperando uma cirurgia eletiva de uma pedra na vesícula, vamos lá. Isso aí acaba se tornando uma doença muito grave se não tratar e se não resolver o problema. Então nós não podemos protelar mais. A saúde hoje precisa. Então precisamos de representante, não para mandar uma emenda impositiva de R$1 milhão, não para mandar uma emenda impositiva de R$2 milhões. Nós precisamos de alguém que compre a nossa cidade e brigue pela nossa cidade. Eu vejo assim que existem bons deputados. Eu não estou aqui para denegrir e falar que não existe deputado que atenda a nossa cidade, mas nós precisamos de alguém daqui, genuinamente daqui, que conhece a realidade do nosso povo, que vai nas UPAs, que vai no hospital e sabe as dificuldades que tem e que precisa resolver o problema, não protelar o problema. Então nós precisamos hoje de pessoas assim, comprometidas com a cidade. E eu tenho isso, né? E eu tenho todos esses requisitos em mim. Candidato, o senhor foi eleito vereador na eleição de 2020. Quais realizações nesse 1 ano e meio de mandato como vereador na cidade o credenciam a essa postulação, essa vaga à Câmara Federal? Exatamente. Então, assim, como eu bem falei que a gente tem uma bandeira forte no comércio exterior. Então, uma das bandeiras minha, como vereador, foi defender o comércio exterior desde o primeiro dia. Então, desde o primeiro dia, nós começamos a provocar o executivo da emergência, da urgência que nós precisávamos ter para o comércio exterior na cidade.
Então, assim, foi muitas discussões, foi muitas reuniões com a categoria para que a gente pudesse ter pelo menos uma porta, um departamento dentro do município que atendesse às demandas do comércio exterior, porque até então não tinha. Até então não se falava, pouco se falava do comércio exterior na cidade. E hoje existe, né, foi criado, né, através do município, depois de muitas conversas, depois de muitas discussões, o departamento, a Diretoria de Comércio Exterior e Logística. Então, esse é um dos trabalhos nossos que a gente conseguiu propor lá atrás e que hoje é realidade. Então, assim, mas o comércio exterior é simples. Não, o comércio exterior hoje, ele arrecada mais de 160 milhões de reais para o município, todo ano. Então é uma verba muito importante. E nós precisamos ser um departamento que dê ouvidos a essa classe e que a gente comece a trabalhar. E esse dinheiro sendo bem aplicado dentro do município, sendo bem direcionado, faz com que a categoria gere emprego, gere oportunidade, que a gente possa ter melhor trabalho para o povo, né? Que a gente não precise ficar chorando e brigando e penando, né? Porque a gente tem um parceiro dentro do município. Isso precisa ser ampliado, isso precisa ter no governo do estado, isso precisa também ter no governo federal. Então, por isso que eu digo que é um dos pontos. A gente já brigou pela saúde, fui o vereador que brigou para a abertura do comércio, lá atrás, quando tudo fechou, que o pessoal achou que era ideal ter fechado, eu era ideal a usar as situações preventivas, mas também abrir o comércio. Porque o que acontece? Pagava-se o preço dobrado. Pagava-se o preço dobrado porque a saúde não estava penando. E o comércio fechando, né, muita gente fechou as portas definitivamente. Muita gente penou. E eu estava ali junto com o povo, encaminhada, brigando, em discussões. Então, assim, desde lá, assim, a gente tem um vínculo muito grande. E nós pegamos um período crítico, que é o período da pandemia. E eu vejo, assim, que eu tenho uma identidade com a comunidade. E, além disso, a questão do atendimento do hospital, atendimento das UPAs, eu fui muito valente nessa questão. Saber quem são os médicos que atuam nas UPAs, o horário que o médico está. Então, assim, eu tenho esse envolvimento. Então, quando eu digo, assim, que a gente precisa ter alguém em outro âmbito que brigue pelo município, né, por isso que eu digo, assim, que é importante ter um nome aqui da cidade. João Morales, o senhor começou o mandato de vereador com uma postura independente na Câmara. Hoje há até quem o considere como parte da bancada de situação ao governo do prefeito Chico Brasileiro. Como o senhor se define como vereador politicamente? Esse posicionamento em relação à administração municipal será levado à campanha e de que forma? Eu continuo sendo independente. O que a gente está trabalhando mais agora é o diálogo. Porque o que acontece? Nós não podemos perder, o município não pode perder por causa, de repente, de uma postura. E tem propostas boas que vêm do executivo. Tem propostas que a gente vai defender contra sempre. Sempre vai estar do lado do povo. Então a minha postura é independente e do lado do povo. Sempre vai ser assim. Existe o diálogo com o prefeito Chico Brasileiro, porque ele é o nosso prefeito, ele é a pessoa que tem a responsabilidade do nosso município, e eu acredito que eu, sendo um agente público, político, eu preciso ter o diálogo. O diálogo precisa acontecer. Porque se isso não acontecer, eu posso ser deputado federal que não fala com o presidente, deputado estadual que não fala com o governador, né? Eu acredito que não pode entrar em algumas searas. Porém, você sempre tem que ter postura, o diálogo está do lado do povo. Vereador, uma das perguntas que sempre o ouvinte da rádio e do portal nos contesta é com relação à conclusão de mandatos, né? O cidadão é eleito vereador, tenta ser deputado, é deputado, tenta ser governador ou senador. O senhor está há 2 anos na Câmara de Vereadores, né? Por que não concluiu o mandato? E o porquê esse chamamento já para a Câmara Federal? Exatamente. Daí eu faço um questionamento. Concluo o mandato, mas quem vai nos representar na Câmara Federal? Qual é o outro nome que pode representar e que tem o meu currículo para representar na Câmara Federal? 2 anos de vereador não resume a minha história. Minha história começa com 14 anos. Né? Então, 14 anos desde os 14 anos eu tenho envolvimento com a comunidade. Eu estou no mandato, assim como estarei no mandato. Eu não sou vereador, eu estou vereador. Então, o meu pensamento sempre é o povo. Eu estou preparado para trabalhar e representar o povo. Muito bem.
Candidato, o seu partido, União Brasil, ele tem um Ratinho Júnior, governador Ratinho Júnior, aí, que busca reeleição como candidato ao governo do estado. E Soraya Tronic como candidata à presidência da República. Por que Ratinho para governador e Soraya para presidente? Isso foi uma definição, né, do partido, da estadual do partido. E eu acredito que também nós temos carência de nomes no governo do estado. O Ratinho, em algumas situações, né, a gente percebe que deixou a desejar, porém, é o nome que o partido defende e que a gente vai ter que defender por união política, alianças políticas. E a Soraya, candidata à presidência da República? Exatamente, a Soraya é a candidata do União Brasil. Então, nós temos essas duas pessoas, duas figuras políticas, né, para trabalhar agora no primeiro turno. Não sabemos qual vai ser o segundo turno, o que vai acontecer, mas de momento são os candidatos que a União Brasil direciona aos candidatos a deputado estadual e a deputado federal. Vereador, a gente faz a campanha com conversa, com proposta, mas tem que ter o din-din, né, para fazer dom-dom, tem que Sim. ter o dinheirinho para gastar. O senhor declarou para a Justiça Eleitoral que tem um patrimônio, como patrimônio, um veículo no valor de R$9 mil. Sim. O senhor já tem uma estimativa de quanto vai gastar nessa campanha? Olha, eu estou aguardando o fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Como eu acredito que é a forma mais justa que tem. Né, através do fundo eleitoral, o candidato que não tem condições financeiras a se lançar. Eu acredito muito que o dinheiro é importante, mas o caráter, a história, isso não tem preço. Né? Valor não se compra, né, se conquista. E eu tenho todos os valores necessários para bem representar o meu povo da região de Foz do Iguaçu e do Paraná. E na estimativa de valor, o senhor já fez uma conta? A estimativa hoje do nosso trabalho está estimada em 150, 200 mil reais. É esse recurso que deve vir do fundo eleitoral, da cota do partido para a sua candidatura? É o que eu espero que venha, né, para que a gente possa fazer um mandato digno. Não vai ser uma eleição digna. Não vai ser uma eleição, né, de compra, mas vai ser uma eleição de propostas, de apresentação do nosso trabalho, daquilo que a gente é capaz e daquilo que nós podemos produzir. Falando desse processo eleitoral, ou seja, da busca pelo voto candidato, como que o João Morales está enxergando as possibilidades de eleição? Quais são as suas chances de se eleger? O senhor precisa de quantos votos? Como a sua campanha está sendo trabalhada, se está sendo trabalhada em outras cidades? A nossa campanha está hoje em 58 municípios, através de uma entidade chamada NFP, Novo Futsal Paraná. Essa entidade é uma parceira do candidato João Morales, para que a gente possa desenvolver o esporte em todas as cidades do estado do Paraná, em parceria com um projeto muito bacana, que infelizmente o tempo aqui não vai dar para discorrer o projeto, mas hoje nós estamos em 58 municípios. Estruturado aqui em Foz, nós temos a bandeira da logística e do comércio exterior, é uma classe que também reconhece a necessidade de se ter um representante e que abraça a nossa candidatura. Nós temos aí a comunidade em geral, o povo, o município de Foz do Iguaçu, que acompanhou, por mais que seja precocemente 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses de mandato, porém um mandato valente, um mandato conduzido através da verdade, da dignidade, da transparência. Então, eu acredito que com isso nós conseguimos sim, né, consolidar o nosso nome. Nós precisamos aí, acredito, a pergunta que foi feita, quantos votos acredito que precisa. Nosso partido hoje, nós temos o Felipe Francischini, que é deputado federal, os demais candidatos. Nós acreditamos no delegado Loyola, Matheus Loyola, que também é um forte candidato e puxador de voto. E aí os demais estão na mesma pegada e podendo ser eleito aí através de 45, 55 mil votos. O senhor, de algum modo, faz uma conta de algo que já aconteceu aqui na cidade, ou seja, de alguém do seu partido ser um grande puxador de voto e isso facilitar as candidaturas fora das capitais, como é o caso do senhor, poder entrar com uma fatia menor de votos? Já aconteceu inclusive aqui em Foz, né, faltou 86 votos para o Vitor Assi, numa época que ele fez, acredito,
uma quantidade de votos, acho que 60 e poucos mil votos. Reni Pereira entrou Reni Pereira também. Um pouco mais de 13 mil exatamente, votos. com o puxador de voto que foi o Ratinho Júnior na ocasião. Então, eu acredito que possa existir esse fenômeno também dentro do nosso partido, que é o Matheus Loyola, Felipe Francischini, que é o presidente do nosso partido, né, que já está consolidado, né, tem um trabalho feito, já está concluindo o seu mandato, tem um alcance em todo o Paraná. Então, assim, eu acredito que ele também seja um grande puxador de voto. João Morales, quais serão as suas dobradinhas aí para deputado ou deputada estadual aqui na cidade? Com quem que o senhor tem conversado, com quem que o senhor tem amarrado para fazer essa busca do voto casado para deputado federal para o senhor e essas candidaturas, ou essa candidatura a deputado estadual, deputada estadual? Hoje nós temos a questão da fidelidade partidária, né? Então, dependendo da situação, a gente não consegue fazer dobradinha. Assim, aquela dobradinha que a gente fala que para aparecer em foto, para aparecer em... Mas nós temos conversa com todos os deputados estaduais da cidade, todos, não independe de qualquer um, que pense na nossa cidade, que pense na necessidade. Nós temos um deputado, tanto estadual quanto federal. Então, assim, existe toda a conversa, está aberta e já existe um diálogo com todos os candidatos. Eu não vou nominar um nem outro, mas todos os candidatos da nossa cidade, nós temos um diálogo. Poderia dizer um preferencial, assim, que tenha mais vínculo com a sua atuação? Hoje eu tenho uma dobrada oficial com a Flávia Francischini, que é candidata do meu partido. Então, assim, eu tenho uma dobrada oficial com ela, por esse trabalho no esporte, tanto aqui em Foz do Iguaçu como em todo o Paraná. Ela é uma parceira nesse projeto que a gente tem, que está desenvolvendo em 58 cidades do Paraná. Então, ela é a nossa parceira oficial nesse projeto. Ela é da onde, a Flávia? A Flávia é da região metropolitana de Curitiba. Isso. João, a gente percebeu a quantidade de candidatos, né? Fazendo uma breve, depois fechada as convenções partidárias, temos 22 candidatos a deputado federal, né? Como é que você enxerga esse número excessivo ou é um número ideal para uma cidade do porte de Foz do Iguaçu, e como é que você se insere nesse contexto? Olha, eu acredito que o sol nasceu para todos, né? Então, todos têm o direito de sair candidato, né? Nós precisamos hoje olhar para cada candidatura, né? Olhar para cada grupo dessas candidaturas e ver quem realmente tem condições. Quem tem história, né? Quem já mostrou alguma coisa para a sociedade, para a comunidade, e para quem realmente tem um grupo que vai trabalhar por ele, que vai buscar o apoio e o voto. Então eu acho que tem que fazer essa análise, a população tem que fazer essa análise. O sol nasceu para todos, mas a pergunta é, todos fizeram para hoje ser candidato e serem eleitos? Esse é meu questionamento. E no caso dos que buscam a reeleição, né, como o Moacir mencionou, são mais de 20 candidatos, 2 deles que já são deputados federais e com título eleitoral aqui em Foz do Iguaçu. O senhor pretende expor na sua candidatura essa situação de que se precisa qualificar ou melhorar ou corrigir erros da representação que a cidade dispõe hoje? Como é que o senhor pretende conduzir esse aspecto da sua campanha eleitoral, vereador João Morales? Eu pretendo mostrar para a população o quanto eu tenho trabalhado, o quanto eu já tenho desenvolvido um trabalho na cidade. E essa leitura de quem é quem, eu acho que quem tem que fazer é a população, né? Assim, já está mostrado e provado, né, que a cidade de Foz do Iguaçu hoje, ela não tem pai político. Ela não tem. Ela tem tio, mas não tem pai. E o que a gente precisa hoje é de um pai que olhe, assim como nós, não sei se vocês são pais, assim como vocês chegam na casa de vocês, e vocês sabem quando uma coisa está precisando e é urgente. Agora o tio que vem uma vez por mês, uma vez por ano, ele olha, mas ele não sabe o que é urgente, o que é emergente. Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa de um pai. E a hora de ter esse pai chegou. Vereador, quando o senhor fala de ser esse pai, entre aspas, da cidade, politicamente falando, o senhor advoga aí aquilo que o senhor falou no começo, que o senhor tem uma relação muito direta com a comunidade, que o senhor tem uma trajetória toda aqui na nossa cidade. Isso não soa um pouco contraditório ao ter uma candidatura prioritária a deputado estadual dobrando com o senhor que é de outra cidade?
Como que o senhor pode explicar isso? É aquilo que eu falei. Tem um projeto, dentro desse projeto, a Flávia dobra com a gente. Então, assim, é um projeto que ela abraçou junto com a gente. Então, é isso que eu estou falando. Aqui na cidade, né, nós temos dobrada com todos os deputados, todos os candidatos. Então, assim, a gente tem diálogo. Então, não é contraditório, porque a Flávia está dobrada com a gente com um projeto para o Estado. Muito bem. Vereador, candidato a deputado federal pelo Partido União Brasil, a gente chega ao final da nossa entrevista. Já? O senhor tem 4 minutos para fazer a sua conclusão, para fazer a sua fala final ao eleitor, ao cidadão aqui de Foz do Iguaçu e da região que nos acompanha. Olha, gente, foi difícil, né, chegar até aqui hoje. Hoje eu tenho 42 anos, sou pai, sou casado, vai fazer 16 anos em janeiro. Sou pai da Beatriz, com 11 anos, sou pai do João Manuel, com 8 anos, sou pai da Isabel, que tem 3 anos, o nosso tesouro. Minha família é uma família muito unida, além da minha esposa, dos meus filhos, os meus irmãos. Nós moramos hoje num local, num terreno, onde tem 5 casas, onde mora a minha mãe e mais meus 3 irmãos. Então, assim, a gente tem uma união muito grande. E essa união, ela sai dos muros da minha casa. Essa união transcende onde nós trabalhamos, ela transcende num ciclo de amizade nosso, ela transcende no nosso trabalho. E eu acredito, assim, que nós precisamos construir uma política diferente, uma política mais sensível, uma política envolvida na sensibilidade humana. E hoje nós não estamos vendo essa sensibilidade acontecer. E eu acredito muito que nós podemos ajudar muito a nossa população, principalmente partindo de Foz, né? A nossa proposta é de Foz para o Brasil, e não do Brasil e o que chegar para Foz chegou. Não, nós precisamos sair, ser o ponto de partida. Nós somos a 7ª maravilha do mundo. Nós temos potencial, nós temos o maior porto seco da América Latina, nós temos gente do bem, gente que trabalha, que acorda cedo, que vai à luta e que tem garra, mas muitas vezes não tem oportunidade. E nós precisamos dar oportunidade para essa gente. Nós temos pessoas que têm sonhos na nossa cidade, tem meninos que sonham ser atletas, que sonham ser alguém na vida, ter um desenvolver para atender os seus pais, dar qualidade de vida para os seus pais e para eles mesmos. Nós temos gente de bem em nossa região, daqui até Cascavel, nós temos, enfim, em todo o nosso estado do Paraná, nós temos gente de bem. Mas a gente precisa de gente de bem. Por que não brotar alguém que é do povo, alguém que saiu do pequeno, que já foi vendedor ambulante, que já foi empacotador, que já foi office boy, que já vendeu água no semáforo, que já distribuiu panfleto no semáforo, que já foi engraxate, alguém que já vendeu picolé, alguém... Por que não? Alguém que tem essa sensibilidade. Por que tem que ser aquele que tem poder aquisitivo, aquele que tem condições de fechar com grupos gigantescos? Por que não? Nós queremos alguém que cuide da nossa cidade, mas nós se vendemos a preço qualquer. Chegou a hora da gente se dar valor. Eu convido você que está nos ouvindo, nos assistindo, olhe para a tua família. O que você gostaria de oferecer para a tua família? Preço ou valor? No João Morales você não vai ter o preço, mas você vai ter o valor de um pai de família, de um trabalhador, daquele que começou de baixo e daquele que veio para cuidar do seu povo. Assim eu encerro e agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, candidato a deputado federal João Morales, desejamos sucesso aí na sua caminhada e agradecemos a sua participação aqui no Marco Zero desse sábado. Obrigado, Macir. Obrigado, meu irmão. E eu acredito que nós precisamos trabalhar, né? E o trabalho está sendo feito, já está sendo mostrado, e a gente precisa só de uma oportunidade para dar continuidade no trabalho.
É isso, Moacir. Muito Segue bem. contigo. São 11h30 em ponto. Nós conversamos com João Morales, candidato a deputado federal por Foz do Iguaçu, formado em administração, empresário no ramo de comércio exterior e também com formação em coach integral sistêmico. A sua primeira eleição foi em 2012 pelo PCdoB, quando obteve 648 votos. A segunda foi em 2016 pelo PTB, conquistando 1.425 votos. A terceira foi justamente a eleição que lhe rendeu o primeiro mandato de vereador, então pelo Democratas, em 2020, quando obteve 1.362 votos. Agora, como candidato a deputado federal pela União Brasil, disputa uma eleição pela quarta vez. João Morales tem 43 anos, confere? 43? Vai fazer 43. Vai fazer 43. Então, João Morales tem 42 anos, é casado e pai de 3 filhos. Um grande abraço ao senhor, boa caminhada